Alô, galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, véspera do jogo Vasco e Cruzeiro, e não tem jeito, né? Política em ebulição. Bom, grupo de sócios acusa Vasco de violar estatuto e questiona empréstimo de 80 milhões. Eu mesmo já tinha soltado vídeo sobre isso, né? E agora saiu publicado algo que não é novo, né? Esse grupo de sócios, encabeçados pelo Diego Vasquinho, Eduardo Robert e mais 5, né? E mais 4, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais 8, e mais 7, junto com o Vasquinho, junto com o Vitor Roma, já tinha feito esse requerimento outras vezes. Esse não é o primeiro requerimento que esse grupo tinha feito, né? Já fez outros requerimentos. Mas agora, diante dessa questão aí emblemática, né, de 80 milhões de empréstimo, ou melhor, de 80 milhões que o Vasco quer pedir empréstimo, e para isso pediu autorização judicial, novo requerimento aí, novo ofício desse grupo ao presidente, né, do Vasco, etc., né? E esse grupo, reitero, já fez isso aí para outros temas, e eu até conheço o Diego Vasquinho, né? Conhecido meu, chegado meu, e claro, muitas vezes ele não abre a totalidade das coisas que acontecem no Vasco, porque assim lá eles combinam, né? Fazer algo sem falar para todo mundo e tal, não sei o quê, para não ficar uma coisa assim desarrazoada. Mas eles estão dizendo que o Vasco violou o estatuto, né? E pede explicações sobre empréstimos de 80 milhões que o clube tem planos de solicitar. O Vasco requereu, né? A Vasco SAF requereu à vara empresarial uma autorização, um pedido de autorização para que possa fazer um empréstimo junto a uma instituição financeira, né? O administrador deu o ok, o promotor recomendou pelo não acolhimento pelo juiz desse pedido de feitura de um empréstimo, e agora está para a magistrada resolver. Mas, concomitantemente a isso, eu estou aqui dizendo o seguinte: esse grupo aí, encabeçado pelo Diego Vasquinho, e o nome dele é esse mesmo, Vasquinho, não é apelido, não é nome, né? Sobrenome, apresentou esse ofício lá, né? E o Carregal, respondendo a isso, o vice-presidente jurídico, Felipe Carregal, afirmou que é um movimento político. Bom, tudo é movimento político, né? Isso é uma resposta pronta que não tem cabimento. Eu fico entre a necessidade de comprovação realmente de que precisa fazer um empréstimo de 80 milhões, as bases disso, né? Juros, formas de pagamento, etc., e a questão que tem que tocar o Vasco, né? Então, os caras têm de tocar o Vasco. O Vasco não pode falir agora, às vésperas de conseguir, ou de tentar conseguir, fechar a recuperação judicial, para começar a pagar, e aí vem investidor, etc., né? Mas esse grupo do Pedrinho, e o anterior também, eles não dão satisfação a ninguém, não mostram o que estão fazendo, está errado. Salgado, Pedrinho, e para trás também. Ou você acha que o Eurico Miranda explicava para as pessoas, né, comprovava o que ele ia fazer? Claro que não, né? Só que o Eurico Miranda tinha uma capacidade de aglutinar todo mundo, né? Todo mundo. E esses caras, depois que ele faleceu, o Vasco ficou acéfalo de pulso forte, de poder, né? De alguém para decidir, alguém para ser seguido pela massa ali, do pessoal que frequenta o Vasco. E aí vários grupos foram criados ou foram fomentados, né? Porque estavam em banho-maria enquanto Eurico era vivo. Dito isso, repito, o Pedrinho, né, deveria, através aí, do seu corpo jurídico, etc., mostrar a necessidade de realmente de
ter acesso a 80 milhões, provar que não tem grana e explicar isso aí, né? E também as bases, né? Forma de pagamento, juros, tudo isso aí é importante. Mas também, junto a isso, a gente tem que saber o seguinte, olha, se não fizer esse empréstimo, se for realmente verdade a falta de dinheiro, o Vasco quebra. O Vasco não chega até o final da falência para pagar as dívidas, para obter a chancela, e aí vem o investidor, porque eu já falei aqui, é importante, sem falência, sem recuperação judicial, sem recuperação judicial finalizada, ou seja, o juiz bate o martelo e fala, olha, recuperação judicial, esses são os devedores, né? Esses são os devedores, a dívida é essa, forma de pagamento. Aí vem o investidor, porque agora, nesse momento, não vai vir investidor para adquirir as ações da Vasco SAF, até porque ainda tem que indenizar a 777 dos 31 que ela integralizou e da possibilidade de aportar 39, da subjúdice da arbitragem, além de outras coisas mais, né? Então, fechou a recuperação judicial, um possível administrador, um possível investidor barra dono e tal, eu chamo de sócio majoritário dono, ele vai saber qual é a dívida do Vasco, para quem deve a forma de pagamento, para começar a pagar e continuar pagando as dívidas tributárias que estão parceladas, e mais as dívidas correntes aí, salário, fornecedores, dívidas correntes, despesas correntes, né? Esse é um ponto. Mas para fechar aqui, uma coisa muito interessante que eu venho repetindo aqui, né? O Carregal fala lá, na sua resposta ao movimento político, diz que eles não têm intenção de ajudar. Isso é mentira. Não há como ficar comprovado isso. Um grupo que quer uma transparência não tem como não querer ajudar, né? E tem uma coisa que ele fala que é muito engraçado, o seguinte, que esse grupo aí, né? Ele fala que esse grupo, né? Tá aqui, falando do Carregal, ele fala o seguinte, olha, esses foram os principais responsáveis pela venda do Vasco a 777 e pelo caos atual. Sempre defenderam a permanência da 777 e agora atrapalham a reestruturação do clube, né? Também lideraram a gestão passada, quando administraram sedes do clube, com gato de luz, blá, 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 né? Ele se reporta aí, supostamente, a quem estava do lado na hora da venda da 777. Isso eu não posso deixar de reiterar aqui para meus inscritos, isso é uma piada, né? Os amarelos estavam com o rosto ao lado da venda, quando da venda para 777. Transformação do associativo em SAF e depois da venda da SAF para 777. Estavam do lado os amarelos, Pedrinho, Felipe Edmundo, Brant, e poderiam ter impugnado a venda, quando o próprio Carregal confessa que não teve acesso a todos os contratos, e que todos os contratos assinados entre CRVG e 777 não foram lidos. Então, que história é essa aí, né? Os amarelos também sabiam da venda, estavam do lado da 777 quando foi vendido e não impugnaram a venda, deixaram que a venda fosse perfazida. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Agora dizer que foi contra a venda e tal. Fomos contra a venda naqueles termos, éramos a favor da venda, mas não naqueles termos. Tinham que ter impugnado aqueles contratos judicialmente, né? Então, é um monte de coisa aí que está complicado. Próximo passo é aguardar agora, né, a resposta da magistrada, a decisão da douta magistrada, né, para saber o que ela vai fazer, se ela vai permitir que o Vasco peça empréstimo, ou vai negar. Mas é importante que o Vasco prove realmente que não tem dinheiro, né? E as bases, né? Juros, correção monetária. Já está constante dos autos, isso aí, ok. Mas a parte contábil mostrar que realmente precisa do dinheiro, isso não foi mostrado
em tempo algum, né? Então, essa estratégia de dizer que é movimento político e tal, é uma besteira, soa até bizarro, até porque tudo é político. Lá atrás vocês poderiam também ter feito alguma coisa, amarelos, e ficaram de mãos dadas com os roxos. Se gostou dos comentários, escreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos. Quando for ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.